outro aspecto importante de se comentar nessa resenha sobre a obra Drácula é a questão da pesquisa que o Bram Stoker realizou para escrever a sua obra. Gente, ele tem, inclusive nos relatos do próprio livro, falando que ele ficou durante 7 anos pesquisando em enciclopédias, em escritores, mitologia, lenda, blá blá blá, para conhecer essa cultura do leste europeu, da Romênia, que é onde fica a Transilvânia atualmente, que é o cenário desse Conde Drácula. Bem, o problema de tudo isso é que o Bram Stoker, ele estudou alguns materiais que eu não sei, eu acho que nunca teve um embasamento assim muito sociológico do que é a Romênia e coisa e tal. Por isso hoje, inclusive até hoje, para os romenos, né, para a Romênia, essa obra ela é extremamente preconceituosa com a sua cultura. Porque a maior parte do que o Bram Stoker colocou dentro desse livro não são realmente os costumes e cultura romena, mas sim uma apropriação bastante deturpada do que seria a cultura local. E isso se transforma em uma forma bastante preconceituosa, né, de olhar a cultura do outro. Porque imagina que alguém falasse sobre a nossa cultura de maneira errada, depreciando o que a gente faz e criando assim um legado cultural baseado em mentiras e coisas que não condizem com a realidade. Então, assim, para a Romênia, essa obra ela fez um tremendo desfavor. Então, pelo amor de Deus, se algum dia você conhecer alguém que seja romeno, não fale dessa forma, porque é extremamente ofensivo, inclusive. E aí nós entramos num outro ponto muito importante da obra do Drácula, que é a xenofobia. O que é a xenofobia? É aquela aversão ao estrangeiro, aquela aversão ao desconhecido. Bem, essa obra vai falar basicamente do Conde Drácula, que é um romeno que está comprando uma casa, várias casas na Inglaterra, porque ele quer se mudar para Londres e Cafax e uma série de cidades que são ao redor de Londres. Então, eu tenho aí um estrangeiro do leste europeu, lembrando que o leste europeu é uma região que não tem essa mesma importância que a França, Itália, aquele miolinho da Europa que normalmente é o que a gente conhece quando fala de Europa. E para nós aqui, né, do continente americano, qualquer coisa que vem da Europa é Europa. Mas lá dentro da Europa não é bem assim, tá? Existem regiões que têm mais prestígio do que outras. E o leste europeu fica na região de desprestígio. Então, assim, o que significa? É um romeno, uma pessoa que vem de uma região sem prestígio, que quer se migrar para o coração do imperialismo do século XIX, que é Londres, capital da Inglaterra. Bem, a gente está falando de século XIX. Século XIX, nós vivemos uma imensa revolução industrial. Nós ainda não vivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, então os Estados Unidos não tomou o imperialismo. Por enquanto, quem é o maior colonizador é a Inglaterra. O grande imperialismo fica nas mãos da Inglaterra e nós estamos aí pedindo para um estrangeiro se migrar para o coração do maior colonizador. É esse o cenário da obra. O que é o Drácula? O Drácula é um monstro cruel, perverso, com costumes e culturas que são inaceitáveis, que precisa ser combatido. E apesar dele ser um personagem extremamente forte, que assim, eu preciso de uma legião de homens para conseguir combatê-lo, que ele se transmuta em lobo, em morcego, em sei lá quantas coisas, em fumaça, em neblina, blá blá blá. Tudo isso, e ele, para conseguir entrar na sua casa, precisa pedir licença, porque se ele não pede licença, ele não pode entrar. Cara, isso é bem bizarro, né? Uma pessoa que vira fumaça, ela entra na minha casa por debaixo da porta, pelo buraco da fechadura. Mas o Drácula, ele não pode fazer isso se ele não pedir por favor. Se ele não falar pra mim, eu posso entrar? E eu dizer, sim, pode.
Então daí que a gente tem essa comparação tão direta com os estrangeirismos. Então nós temos aí um britânico dizendo, olha, nós temos culturas externas querendo entrar na Inglaterra, nós vamos deixar entrar? Se nós deixarmos entrar, nós corremos sérios riscos de sermos completamente modificados por essas culturas e perdermos as nossas próprias características. Só que assim, nós, ingleses, somos soberanos. Nós, ingleses, temos os maiores valores que existem no mundo. Porque existia esse discurso extremamente egoísta e autocentrista. Então, assim, nós somos isso. Se eu deixar o outro me influenciar, eu estarei perdendo essa pureza e me tornando algo que não nos convém ser. Que é essa transformação da Lucy, né, de uma garota extremamente meiga, puritana, perfeita e gentil, naquele ser horroroso que foi o vampiro em que ela se tornou. Então veja bem, o Drácula, ele tem essa leitura problemática, que é uma leitura muito mais política do que de horror, e é uma leitura política também que nos causa um estranhamento e uma certa ojeriza. Mas ok. Daí você vai falar, professora, mas e o Van Helsing? O Van Helsing é uma personagem que no livro é estrangeiro. Ele vem da Holanda. Assim como o Quincy, que é um norte-americano. Por que o Quincy e o Van Helsing são bem-vindos na obra e o Conde Drácula não? A diferença entre o Quincy americano e o Van Helsing holandês é que ambos os personagens, eles aceitam a supremacia da cultura inglesa. Então eles colocam a própria cultura como sendo menor do que o inglês e eles se colocam ali numa humildade de aprender a se comportarem como ingleses. Diferente do Conde Drácula. Outra coisa que é bastante chata nessa xenofobia do Bram Stoker é a descrição e a narrativa do Van Helsing. O Van Helsing, ele era assim, tipo, especialista em 7.000 coisas, mas ele não sabia falar inglês. E aí na história, como eles querem, né, o Bram Stoker quer mostrar que o inglês do Van Helsing era horrível, ele deixa sempre umas escritas erradas, umas frases sem sentido, como se fosse um estrangeiro falando a nossa língua, que fica tudo meio desconexo gramaticalmente. Por vezes isso passa a ser até chato, porque tem alguns momentos da narrativa que fica difícil de entender o que está sendo dito ali por conta dessa linguagem chula, né, vamos dizer assim, do Van Helsing, e que é incoerente se você for ver. Como é que uma pessoa que estuda tantos anos na Inglaterra, que tem contato com alunos ingleses, porque o próprio Dr. Sword é ex-aluno dele, estudou com ele, como é que ele não fala inglês? Mas ok, a gente entende aí a questão histórica envolvida. Toda vez que a gente vai falar sobre vampiro, a gente também não pode perder de mente uma outra característica, que são o erotismo, né? Que é o erotismo, que são essas conotações sexuais que tem por trás do vampiresco. Todos os filmes de vampiro que já foram protagonizados, assim, os mais famosos, né? Tô falando, eles sempre trazem essa estética do lindo. E o lindo existe na obra do Drácula. Então, o Conde Drácula, todas as vampiras, que são 3 vampiras mais a Lucy, todas essas vampiras que são descritas, elas são extremamente lindas e capazes de despertar nos homens os mais intensos desejos. O próprio Van Helsing comenta, quando ele vai matar uma dessas vampiras, o quanto que ele sentia a sua masculinidade aflorada. E aí a gente entende o que quiser com essa frase dele, mas enfim, é bastante erótico, é bastante sensual. Não é sexual no sentido explícito, isso não tem na obra em momento nenhum. Existe conotação erótica. Então, aquela mordida do vampiro que vai sugar o seu pescoço, é uma mordida assim que parece aqueles chupões, sabe? Então tem todo um erotismo envolvido na cena vampiresca, mas a cena ali é uma cena de terror, não é uma cena sexual em si.
Esse erotismo do vampiro, ele pode ser entendido de duas formas, tá? Primeiro a gente tem que lembrar, né, que a gente tá falando da Inglaterra vitoriana, que é esse momento da Inglaterra que foi reinado pela rainha Vitória no século XIX e que foi um momento de bastante puritanismo, de moralidade, um momento histórico bastante conturbado da Inglaterra. Por quê? Porque a era vitoriana foi justamente dentro desse contexto de revolução industrial. Revolução industrial significa maior produção capitalista, que significa um liberalismo econômico do poderio aí dos mercados e da questão aí dos burgueses. Para conseguir fazer isso, a gente vai ter um aumento da exploração do trabalho humano, inclusive com trabalhos que basicamente eram análogos à escravidão, o que resulta num nacionalismo exagerado e para conseguir alimentar toda essa alienação dos problemas sociais, da desigualdade social, porque uma enorme produção capitalista, ela significa que tem um grupo enriquecendo enormemente e um outro grupo empobrecendo porque está sendo explorado. Então, essa desigualdade, ela é sustentada no capitalismo à base de uma moralidade exagerada. Então, reparem que todo período histórico em que a gente tem uma crise econômica, que envolve aí também uma questão de arroxo, né, um novo rearranjo econômico que demanda exploração do trabalho para aumento de lucro, você vai ter um grupo extremamente moralizado, ético, puritano, nacionalista, que é algo que aconteceu novamente na Alemanha nazista, na Itália fascista e talvez na atualidade. Mas enfim, aí nós temos nesse período uma perseguição moral muito grande que é associada à imagem da rainha Vitória e por isso que criou aquele mito do inglês casto, do inglês formal, daquele cara frio, porque ele é quase que assexuado, né? A preocupação do inglês não é com essas banalidades, com essas imoralidades da vida, e sim com coisas maiores, como a economia, como a ciência, e blá 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 e blá blá blá. E o sexo se limitava à procriação. Gente, isso não é um caráter humano, né? Não é natural do ser humano ser assim. Nós temos dentro de nós um animal existente que é extremamente sexualizado e Freud veio nesse mesmo contexto justamente para dizer que prender essa sexualidade dessa forma tão proibitiva, ela criava histerias, né? Ela cria problemas. E consciente ou não disso, esse vampiro, esse Drácula do Bram Stoker, ele colocava pra fora todo esse erotismo, toda essa sexualidade que tinha sido aí condensada, proibida e tal. Então, sim, falar sobre vampiros é falar sobre esse caráter erótico, sexual, o vilão que hipnotiza, o vilão que canta, o vilão que me seduz, porque é exatamente essa palavra, é exatamente este o termo, é o vilão que me seduz. Eu estou sendo corrompida, mas eu não saio gritando, eu meio que me entrego, eu faço as vontades dele. Por quê? Porque eu quero, de certa forma, estar ali. Ah, mas como assim você quer? Não, existe um desejo. Desejo. É aí que vem esse erotismo. Não, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com estupro, não vamos entrar nisso porque não tem relação. Eu estou falando sobre um desejo, ou seja, a minha vontade, só que está encoberta por regras sociais, regras morais. E é isso que os vampiros vão quebrar. O vampiro, ele vai me dar vazão para eu extrapolar essas regras, porque eu estou sobre a sedução dele. Ele me hipnotizou. E se vocês prestarem atenção, a maioria das narrativas de vampiro, elas se baseiam justamente nessa temática. A obra da Anne Rice, Entrevista com o Vampiro,
que também virou filme na década de 90, que trouxe os maiores galãs do cinema da década de 90 como atores, o Brad Pitt, Tom Cruise, é Christian Slater, né, o nome dele, o Antônio Bandeiras. Gente, aquilo ali parecia um menu, um cardápio de homem bonito. Os melhores atores da década de 90 estavam nesse filme. Aí nós temos, inclusive, com aquela leitura bizarra de vampiro que o Twilight, né, a obra Crepúsculo, trouxe nos anos 2000, também com vampiros sedutores, eróticos, uma historinha assim que acaba apaixonando. Enfim, então, falar de vampiro é falar sobre sedução. Bem, um outro ponto problemático da obra Drácula que a gente precisa relevar quando faz essa resenha é o machismo. Sim, para nós, mulheres do século XXI, lendo Drácula, é uma obra extremamente machista. Só que é um machismo cavalheiresco, não é um machismo misógino, não é um machismo que nos ofenda no sentido de colocar a mulher como algo ruim. Não é isso, pelo contrário. É um machismo que coloca a mulher como uma porcelana frágil que tem que ser protegida e cuidada, porque senão se quebra, porque a mulher não tem resistência para quase nada, tanto física quanto emocional. Então a mulher não consegue fazer nada, ela não pensa, ela não se protege, ela não tem estrutura emocional, tudo vai emocioná-la de forma até levá-la à morte. Então, os homens estão aqui no planeta para nos proteger de tudo isso, porque nós somos insuficientes para essa proteção. Então, por diversas vezes ao longo do Bram Stoker, você vai ver assim menções muito contundentes dentro dessa vertente, dessa visão que eu dei de mundo. E para nós, mulheres do século XXI, irrita, é bastante xarope, é bastante provocativo. Bem, eu faço uma leitura dessa faixa, desse contexto histórico, como, gente, não tem como eu exigir que o Bram Stoker, ele falasse no seu tempo como um homem do século XXI, ou que eu espero de uma pessoa do século XXI. E é esse tipo de racionalidade que eu preciso ter quando eu leio um livro, né? Então eu não vou hoje cancelar o Bram Stoker porque ele é machista, porque ele simplesmente representa um homem do seu tempo. O que eu preciso é apreciar a obra do Drácula dentro da grandiosidade que essa obra, porque ela é uma representação aí do que teve de maior prestígio e divulgação para essa literatura vampiresca, mas ela tem todos esses problemas que eu já mencionei no vídeo, com a xenofobia e tudo mais, e agora falando especificamente sobre o machismo. Só que eu vou defender o Bram Stoker. Eu não sei o que ele quis, eu não sei nem se foi consciente. Mas, cara, apesar dele colocar as mulheres dessa forma mínima aí, a personagem mais inteligente da obra é, sem sombra de dúvidas, a Mina Harker. Mesmo Van Helsing, né, sendo Van Helsing que depois se propagou aí na literatura pop, e na própria obra sendo o especialista dos especialistas, o Van Helsing é menos inteligente do que a Mina Harker. E aí eu te pergunto, eu tenho a personagem feminina como a personagem mais forte emocionalmente, porque é ela que segura as pontas de todos os problemas que eles conseguem ao longo da trama, a personagem que é a mais inteligente, e ela é uma mulher. E ela é a personagem central dessa história, porque é ela que costura todos os personagens. Os núcleos narrativos, eles se unem em torno dessas epístolas por conta da Mina Harker. Ela é o personagem comum em todos esses núcleos narrativos, ou seja, é a personagem central. Não é o Conde Drácula, vamos assim dizer, é a Mina Harker. Eu diria que ela é uma das responsáveis por toda a caça ao vampiro, ela é uma das maiores protagonistas das cenas, mesmo nas cenas em que ela foi excluída para proteger essa fragilidade dela. Então, eu não vejo sustentação no que o próprio Bram Stoker escreveu daquilo que ele enuncia.
apesar de ter diversas menções que doem a alma ao longo da história, falando assim que a Mina Harker é daquele jeito porque ela pensa como um homem, porque o cérebro dela é um cérebro masculino. Então, apesar de existir essas menções, ela não é vista de forma máscula em momento nenhum, pelo contrário, ela é descrita como uma professora de etiqueta, super feminina, meiga, gentil e tanto quanto a Lucy. A única coisa que a gente percebe nitidamente que ela é menos atraente fisicamente do que a Lucy, porque existe um exagero de elogios à beleza da Lucy que não são feitos pra ela, mas não é que ela é descrita como feia, ela é muito bonita, inclusive, mas tem menos elogios à beleza física do que a Lucy teve ao longo da história. Mas enfim, gente, eu, apesar de ser machista, ter esse problema, eu particularmente acho que a obra em si não é machista, porque a protagonista, eu chamo de protagonista do Drácula, a Mina Harker. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha dessa semana, porque ela vai abrir aí uma série de resenhas do nosso canal falando sobre literatura fantástica. Então, até semana que vem com Frankenstein de Mary Shelley.